A guerra entre Ucrânia e Rússia trouxe diferentes impactos em diversos setores, e não é diferente na área espacial. Para entendermos melhor quais são os reflexos nesse setor, a gente conversa agora aqui na Band News FM com a PhD em Medicina Espacial, CEO da Inova Space, professora Thaís Russomano. Tudo bem, professora? Obrigado por atender a Band News FM. Muito obrigada pelo convite, um prazer falar com vocês. Bom, professora, começar um resgate histórico, né? Acho que é importante para essa conversa. Durante a Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos, rivalizavam em praticamente todos os aspectos, e um deles, um dos mais importantes, na verdade, foi a corrida espacial. Os soviéticos acabaram levando ao espaço o primeiro satélite, o primeiro ser humano, a primeira estação orbital, e com o fim da União Soviética, a Rússia ficou com esse legado. Hoje, professora, qual a importância do país, da Rússia, em termos espaciais? Eu acho que como tu dissesse bem, né, e mostrasse, assim, e apresentasse, existe uma tradição histórica, né, desde o primeiro homem ao espaço, em 61, Yuri Gagarin, até a primeira mulher, a Valentina Tereshkova, em 63, e tudo mais que tu comentasse, né, duas naves espaciais com 2 astronautas, ou no caso, cosmonautas, né, 3 cosmonautas, depois a estação espacial, a primeira, a Salyut, depois a Mir, que se internacionalizou com o tempo. Ou seja, os russos tiveram realmente uma importantíssima contribuição, inegável contribuição à ciência espacial, né? A União Soviética, à época. E tudo bem, foi ofuscado um pouco, né, dessa corrida espacial com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos realmente enviou o primeiro ser humano à Lua, né, transmitiu ao vivo para uma quantidade imensa de pessoas, à época, 1 bilhão de pessoas, milhões de pessoas, e isso realmente, digamos, de alguma forma desviou a atenção, né, digamos, do programa espacial soviético para o programa espacial americano como, digamos, de uma certa maneira, o vencedor dessa corrida espacial, que nunca foi, na verdade, determinado quem venceu ou não venceu, né? Até porque talvez essas missões todas sejam incomparáveis, né? Nos anos 60, mandar o primeiro homem, etc., depois a primeira estação espacial, e assim vai. Mas o que hoje acontece no mundo, né, com a guerra da Ucrânia, não é digamos, não é a primeira vez, né? Se nós lembrarmos quando houve a dissolução da União Soviética, né, um astronauta, Sergei Krikalev, ficou, digamos, entre aspas, sozinho, né, e meio que preso na estação espacial, porque ele não tinha, não sabia como é que ia acontecer a volta dele para a Terra naquelas circunstâncias, né? Ele estava na estação espacial Mir e lá ficou, né, esperando que as questões políticas na Terra se resolvessem. E hoje nós temos digamos, uma segunda versão desse momento, né? Um pouco diferente, claro, mas de qualquer forma, digamos, uma intromissão da política terrestre, né? Das desavenças, das guerras, né? Dessas dificuldades todas de conflitos armados, etc., no que, né, o que seria a última fronteira, né, a conquista do espaço, etc. Então, assim, existe essa similaridade, mas hoje nós temos um outro ingrediente, né? Na primeira vez, o Sergei Krikalev estava sozinho, e hoje nós temos, digamos, na Estação Espacial Internacional, a união, né, a presença concomitante de astronautas e cosmonautas. E isso pode, obviamente, gerar algum tipo de tensão, né? Porque, claro, são seus países envolvidos, é que nem jogo de futebol, né? As pessoas acabam tomando as dores, né, dos seus países, dos seus times, né, por várias razões. E o que aparentemente tem se notado é que, de uma forma muito profissional, né, esses exploradores espaciais, cosmonautas, astronautas, têm se mantido extremamente profissionais, né? Eles não estão permitindo, nesse momento, pelo menos, que a guerra chegue ao espaço. Claro que é uma coisa difícil, porque são países envolvidos, é a tua cultura, é a tua nação, é a tua, né, toda a tua vida, são as tuas referências afetivas, emocionais, e isso pode realmente, em algum momento, levar a algum tipo de desconforto, né?
Mas a gente também tem que imaginar que são grupos de pessoas muito bem selecionadas, muito bem treinadas e com grandes ideais, né? Com grandes objetivos. A ida para o espaço não deixa de ser um grande objetivo de vida. A pessoa não entra nesse tipo de atividade sem ter uma paixão por aquilo que faz, né? Então, já existe um entendimento, digamos, diferente da situação. Mas, claro, é uma situação que pode gerar algum tipo de tensão, algum tipo de desconforto na hora da convivência, né? Mas não se observou nada drástico nesse sentido até o momento. E pensando em acordos entre Moscou e, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, alguns deles foram suspensos, outros foram congelados, naquela esteira de sanções econômicas e outros tipos de sanções, de punições contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Entre esses acordos que acabaram sendo congelados, suspensos, enfim, há uma missão que seria realizada para Marte, com a Rússia e a União Europeia, né, a Agência Espacial Europeia, estavam em acordo para realizar essa missão. Em resposta, os russos disseram que vão deixar de fornecer motores de foguete para empresas dos Estados Unidos. Bom, professor, em meio a esse cenário de ataques e contra-ataques, digamos assim, qual pode ser o impacto dessas ações no setor de tecnologia espacial, por exemplo, algum impacto até mesmo em futuras missões à Lua, a Marte? Isso pode ser prejudicado por conta de tudo que a gente está vendo agora? Não, com certeza, né? A gente vê a política atuando de várias maneiras em inúmeros setores da sociedade, e inclusive no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É uma pena que isso acontece, né? Que isso aconteça dessa forma. Até na época da corrida espacial, digamos, a política até, entre aspas, ajudava um pouco, porque, né, cada um queria estar na vanguarda dos seus descobrimentos ou do desenvolvimento tecnológico. E hoje, esses boicotes, né, essas dificuldades contratuais, essas sanções, acabam por atrasar, né, o andamento da ciência, do desenvolvimento da tecnologia, etc. Hoje nós vivemos, queiramos ou não, num mundo globalizado, né, um mundo em que se construiu de uma forma que as sociedades, os governos, os países, eles estão interligados, né? E um, na verdade, depende do outro. Claro que se essa cadeia, de alguma maneira, sofre algum tipo de ruptura, né? Isso prejudica a todos, não prejudica apenas a Rússia, os Estados Unidos, a Europa, os países europeus, vai prejudicar a todos porque, de uma certa maneira, a ciência deixa de evoluir, a tecnologia deixa de evoluir, e isso acaba levando a um atraso nos planos, nos objetivos, nos programas, nos projetos, o que é uma pena, né, nesse sentido. Claro que eu sou uma pessoa absolutamente contra a violência, qualquer tipo de violência, pode ser a violência física, armada ou não, a violência verbal até, né, o abuso, né, que possa acontecer, mental, emocional, físico. Eu acho que nós já deveríamos estar no século XXI numa fase de evolução das sociedades, da humanidade, em que as discórdias ou os conflitos, né, de ideias, de interesses, fossem resolvidos de uma forma diplomática. Bem, nessas formas diplomáticas, obviamente, muitas vezes a gente não ganha tudo o que quer, né? Existe sempre uma concessão, mas ela é uma forma muito mais madura, né, muito mais civilizada de se resolver os problemas. E aí nós temos não só um conflito, né, armado, um conflito onde pessoas estão morrendo, sofrendo, enfim, é um desastre humanitário nesse sentido, mas tem ainda, né, as consequências periféricas, digamos, que, claro, não se compara a perda de uma vida, né, a morte de crianças, ou seja, se a ciência se atrasa, ou se a tecnologia não se desenvolve, tanto como se quer, ou na rapidez com que se quer, isso ainda assim não é comparável à perda e o sofrimento humano, né? Mas, de qualquer maneira, eu vejo como uma, 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 uma forma, né, de mostrar que nós, como seres humanos, nós, mundo, independentemente de Rússia, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, nós ainda estamos
agindo de uma forma imatura, infantil, né, incapazes de resolver os nossos problemas de uma forma cordial, diplomática, sem a perda humana, sem o sofrimento humano e, obviamente, sem o atraso da ciência, da tecnologia. Infelizmente, isso ainda é a nossa realidade no século XXI. Fazendo um paralelo com a economia, questões econômicas, a Rússia foi banida do sistema SWIFT, entre outras sanções, e existe uma discussão se a Rússia pode ou não ser separada da cadeia global econômica, digamos assim. Se é possível fazer isso sem que se impacte o resto do mundo. Ainda há muitas dúvidas se isso realmente é possível ou não, e são vários os impactos que a gente tem experimentado até mesmo no dia a dia. Levando isso para a questão espacial, é possível tirar a Rússia de todo o sistema tecnológico espacial, substituindo por algum outro país? Existe algum país com uma força tamanha para substituir a Rússia? Ou Estados Unidos e União Europeia, em conjunto, podem suprir as demandas mundiais? Queria ouvir a senhora em relação a isso, a essa comparação. Assim, eu não sou uma economista, né? Eu sou uma médica, né? Dentro da medicina, me dediquei à questão espacial, aviação, etc. Mas é como eu comentei, né? Hoje nós estamos interligados. Eu acho que economicamente é muito difícil que países, especialmente países que estão, né, interagindo de inúmeras maneiras com outros países, consigam se isolar totalmente. Isso não é bom nem para eles, nem para o país que faz isso, na minha opinião, e também não é bom para todos aqueles outros que estão, de alguma maneira, interagindo financeiramente, né, tecnologicamente, etc. Essa dissociação, digamos que se ocorrer em qualquer área, pode ser na economia, na política, na ciência, na tecnologia, isso não acontece do dia para a noite, né? Existem várias nuances, né? vários aspectos que não conseguem ser mudados de um dia para o outro, né? A importação e exportação de produtos, de combustíveis ou de matéria-prima, ou de o que for, de um país para os outros, né? É impossível que isso mude de um dia para a noite, porque as sociedades entrariam em colapso em alguns aspectos, em algumas situações. Eu acredito que o mesmo se passe com a ciência, em especial com a ciência espacial. Nós, pegando a Rússia como um país, né, como o país em questão, nós acabamos de comentar todos os aspectos pioneiros desse país, né, na área espacial, todo o conhecimento que eles têm, todo o background, toda a experiência, toda a expertise. Então, a perda disso realmente teria um impacto, né, na ciência espacial. Talvez seja um pouco diferente, por exemplo, da entrada da China na ciência espacial, na conquista espacial, porque ela já entra com uma certa proteção, né? Ela já entra menos envolvida com outros países, com outros programas. Digamos, se tornou algo mais fechado desde o início. Então, o desenho desse programa é diferente do desenho que foi o programa da União Soviética, da Rússia, a posterior, depois da dissolução da União Soviética, que acabou fazendo uma comunhão com esse país. Houve uma internacionalização imensa de projetos espaciais. Então, eu acredito que como isso afetaria, impactaria as economias, né, e o bem-estar das populações, se um país, né, de grande magnitude social e, né, industrial, etc., saísse de repente, digamos, fosse possível isso do contexto da globalização, contexto global do mundo, eu acho que isso impactaria demais a sociedade e, obviamente, levaria também a problemas na questão espacial. Isso com certeza, né? Nós temos aí um país que não contribuiu pouco. Na verdade, ele foi pioneiro em milhões de coisas, em muitos aspectos, e segue sendo. Ele segue tendo uma importância muito grande, ele não deixou de ter essa importância, ao contrário, ele se mesclou com outros programas espaciais, né? Então, eu acho que pela questão histórica de como as coisas evoluíram
e progrediram, a saída da Rússia, se isso acontecesse, por exemplo, seria bastante deletéria para o todo, né? Para eles e para o todo, né? Para todos os outros países. Um pouco, como eu disse, diferente de países que já começam isolados, né? Que já começam a desenhar o seu programa espacial de uma forma mais fechada, menos global. Então, não se sente esse impacto porque não houve essa interação inicial, né? Bom, eu queria pegar esse gancho porque a minha próxima pergunta era justamente sobre a China e o papel dela. Da mesma forma que a gente fez uma comparação econômica antes, eu volto a fazer. Alguns analistas espaciais acreditam que, por conta desse afastamento, também na área espacial, a Rússia e a China podem acabar se alinhando ainda mais. A verdade é que já existem alguns acordos, né, para missões conjuntas entre Pequim e Moscou, mas nesse cenário da Rússia podendo ser afastada do Ocidente, digamos assim, um acordo maior, uma aproximação maior em termos espaciais entre China e Rússia, o que isso poderia trazer em termos espaciais, prejuízos, vantagens, enfim? Não, eu acho que, de novo, né, é uma possibilidade, claro, né? São dois países independentes, soberanos, que podem fazer os seus acordos e progredir da maneira como eles desenharem essas atividades, né? Mas hoje mesmo a gente vê uma China se posicionando de uma maneira muito menos, digamos, ativa, proativa em relação à guerra com a Ucrânia, do que até talvez, né, a Rússia tenha pensado, porque existe um interesse da China em manter relações com os países ocidentais, como eles dizem, né, com o oeste do mundo, assim. Eu acredito que isso seja digamos, essa vontade, essa necessidade até financeira, também econômica, né, desenvolvimento científico e tecnológico da própria China, seja não se isolar, a minha opinião, né, realmente eu não sou uma geopolítica nem uma economista, mas o que eu tenho visto, da maneira como eu vejo, como eu sinto a construção desses programas, me parece que se isolar assim numa bubble, né, numa bolha entre China e Rússia em projetos, não que eles não façam os seus projetos, né? A gente não pode também tomar um projeto e tornar ele o todo, né? Talvez a gente pegue, nesse momento, qualquer movimentação China-Rússia em um projeto espacial pode ser distorcido da ideia de que isso seria o grande caminho desses dois países, né? Mas eu acredito que nem para um nem para outro isso é vantajoso, como também não é para o resto do mundo, porque tanto os chineses quanto os russos, em termos de ciência, de tecnologia, têm muito a contribuir. Historicamente, é inegável a contribuição deles, né? E seria muito triste, né? Eu acho que as sociedades como um todo, que a ciência, que a tecnologia perdesse em função de disputas políticas, até muito mais que até disputas econômicas, eu diria, são mais disputas políticas, né, de chefes de Estado que querem, de alguma maneira, modificar, digamos, a estrutura político-econômica do mundo. Bom, para fechar, de um tempo para cá, isso acontece evidentemente já antes dessa guerra na Ucrânia, desses últimos acontecimentos, a iniciativa privada tem ganhado muito destaque na engenharia aeroespacial, enfim. Essa é uma tendência para o futuro que pode ser acentuada ainda mais pelo que a gente está experimentando hoje, ou seja, governos cada vez com mais dificuldades por conta dos gastos e até por rupturas, como acontece nesse momento da Rússia com o restante do mundo. Isso pode significar que, de fato, a iniciativa privada pode tomar as rédeas desse jogo e ser a partir desse momento uma mudança de prioridade nos governos que simbolize que o futuro é realmente esse, com a iniciativa privada bancando investimentos e novos avanços na tecnologia espacial como um todo? Isso é uma ótima pergunta, até porque eu tenho, né, enfatizado muito nas minhas palestras e aulas, cursos, né, que, como eu digo, a ciência espacial está mudando de mão, né? Ela está saindo realmente do controle, digamos, dos governos, pegando a área que eu conheço mais, que é a área
da exploração espacial pelo ser humano, né? Existem outras áreas, desde astrofísica, astronomia, satélites, etc., mas pegando essa área específica, né, da presença do ser humano no espaço extraterrestre, né, nós vemos realmente isso, nós vemos que a iniciativa privada está tomando, digamos, um vulto muito grande, muito rápido, né? Eu sempre também comento que o turismo espacial, como a gente vê hoje, que todo mundo tem comentado, né, ele não começou em 2000 e agora, né, com a SpaceX ou com a Virgin Galactic, né, e a Blue Origin, são as 3 grandes companhias. Ele começou em 2001, quando a Space Adventures, que era uma outra companhia, começou a levar bilionários para o espaço, para a Estação Espacial Internacional, a um custo de 20, 40 milhões de dólares. Claro, inacessível, né? Nem por um sonho, por um cidadão mais comum, digamos, né? Era realmente para bilionários. Isso foi de 2001 a 2009. Agora nós temos uma outra fase, né? Não apenas essas 3 grandes companhias que eu citei, tentando, digamos, viabilizar mais, barateando, né? Ainda está caro para o cidadão comum, $250 mil, $200 mil, é muito dinheiro, é uma casa, né, nos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, se a gente comparar com 20, 40 milhões de dólares, se tornou muitíssimo mais acessível nesse momento, ainda que restrito. E nós temos digamos, uma possibilidade, né, de não só dessas grandes empresas, mas de muitas outras empresas. Hoje, se a gente olhar para o mercado de startups espaciais, né, em diferentes áreas da ciência espacial, ele é muito maior, né, do que há uns anos atrás. Então, essa troca de mão, né, saindo dos governos para dentro das empresas privadas, de grande porte, de pequeno porte, startups, etc., eu acho que se tornou inevitável agora, né? Eu acho que é um processo que cresceu de uma forma até orgânica, de uma certa maneira. A gente tem que lembrar que os projetos espaciais de agências espaciais, eles são muito caros, né? Eles são muito longos, eles são muito trabalhosos, eles são muito complexos, e como todo órgão governamental, ele é mais lento, ele depende de questões burocráticas, administrativas, políticas, econômicas, etc., etc., etc. Uma empresa privada, né, ela tem muito mais agilidade nesse sentido. Então, eu acho que vai acontecer uma mescla, né, de que alguns projetos ainda vão ficar sobre as agências espaciais, outros vão ficar apenas ligados à indústria espacial, às empresas espaciais, e alguns vão ser uma comunhão de esforços dos dois lados, gerando possivelmente contratos, né, como até já acontece, mas que vão ganhar mais vulto assim, no futuro próximo, onde existirá a participação de empresas privadas com agências governamentais espaciais que vão permitir essa exploração da órbita terrestre de uma forma mais completa, assim, no sentido de que mais pessoas vão ter acesso, não só os astronautas muito bem selecionados e treinados para participar, o retorno à Lua, né, com possivelmente uma base lunar, e supostamente, num futuro não muito distante, a ida a Marte, né, e que será talvez um dos momentos mais importantes para a humanidade, né? Chegar a um outro planeta, né, mesmo que dentro do nosso sistema solar, vai ser uma conquista da humanidade muito grande. Por isso que eu fico com pena de que o espaço, né, ele não é apenas a última fronteira a ser explorada, ele também é uma maneira, né, da humanidade mostrar a sua evolução científica, tecnológica, social, de uma forma conjunta, né? Nós não estamos lá como Estados Unidos, ou Brasil, Inglaterra, ou China, ou Rússia, nós estamos lá como humanidade, né? Nós somos os seres humanos saindo do nosso planeta, saindo do nosso berço cósmico. E é uma pena que isso se passe concomitantemente com ações ainda, como eu disse, pouco civilizadas, imaturas, que a gente infelizmente não conseguiu se ter essa evolução social, né? Não acompanhou
a evolução científica e tecnológica, e hoje nós temos esse gap, né? Essa distância entre o que o ser humano é, né? Ou pode ser até, em termos de pouca civilidade, e o que o ser humano é também, né? E pode até ser mais, em termos de ciência e tecnologia. Uma pena esse gap. Bom, conversamos aqui na Band News FM com a PhD em Medicina Espacial, CEO da Inova Space, professora Thaís Russomano. Professora, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e até um próximo contato. Muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido, aprendido, gostado. Fico à disposição para próximas.